Olá, seja muito bem-vinda no canal Admara Martins. Bem, eu estou fazendo a leitura Por que o Brasil é um país atrasado? O autor é Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Eu vou pedir gentilmente que você deixe o like, que para mim é bastante importante, para que o canal ele possa crescer e ser mostrado para outras pessoas que têm interesse nesse tipo de leitura. E, além dessa leitura, virão outras leituras. Bem, então vamos começar a nossa leitura. Capítulo 6. Problema de raiz. A urgente necessidade de redefinição do modelo econômico brasileiro. Após analisarmos o percurso histórico que nos trouxe até aqui, só nos falta avaliar os atributos do sistema brasileiro atual. O Brasil das últimas décadas se caracteriza claramente como uma variante do modelo econômico socialista, ou talvez devêssemos usar o termo economia oligarquista. Seja qual for a semântica, ela irá definir um conjunto de fatos, direcionamentos econômicos e ideologias políticas que, cada qual a seu modo, construirão a realidade brasileira contemporânea. 1. Monopólios estatais. Em 1934, a Constituição nacionalizava o subsolo, as fontes hídricas, as seguradoras, os bancos e vários outros segmentos. Alguns setores foram privatizados em diferentes momentos desde então, mas houve também ondas de nacionalizações e criações de novas estatais, principalmente durante o período do regime militar de 1964 até 1985. Em 2015, o Brasil detém o maior número de monopólios estatais, dentre as maiores economias do mundo ocidental. Esses monopólios distorcem toda a cadeia produtiva nacional, a inflação, o emprego e o custo de bens e serviços oferecidos ao povo. E o que é igualmente danoso, distorcem todas as decisões estratégicas do governo. Bancos estatais. Essa categoria é colocada em separado, pois os bancos estatais, como o BNDES, detêm o controle passivo de várias grandes empresas brasileiras. Também, por meio do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, o governo controla boa parte das linhas de crédito de pequenas e médias empresas, assim como de boa parte da população. Em 2015, os bancos estatais representaram 41% do total de ativos de todos os bancos no sistema brasileiro. 3. Tributação concentrada. Atualmente, 70% de todos os tributos coletados em qualquer região são enviados para o Poder Central do Estado brasileiro. O pouco que resta é separado entre estados e municípios. Isso dá um poder econômico desproporcional à federação. Via de regra, o total em tributos da somatória de todos os municípios deveria ser maior do que as agregações superiores, mas no Brasil essa pirâmide é invertida. Na verdade, ela sempre foi assim, pois nunca alteramos a nossa pirâmide tributária desde a época do Brasil Império, quando nosso estado era unitário, com províncias meramente administrativas. Esse ponto demonstra a falência das tentativas federativas ao longo de nossa história. 4. Carga tributária. A tributação, como percentual do PIB brasileiro, só aumentou, denotando uma interferência crescente e irrestrita do Estado na economia, bem como a incapacidade de gerir recursos. Atualmente estamos no limite, já que os recursos que o governo suga da economia não geram resultados e os contribuintes precisam pagar duas vezes para obter serviços que o Estado se propõe a fazer, mas não faz. 5. Controle de preços. Como efeito perverso da existência de estatais, temos o controle de preços, que distorce dados de inflação. Em períodos de inflação e de demanda alta, o governo não reajusta preço de serviços oferecidos por estatais para manter sob controle os efeitos de repasse na economia. Em períodos de economia aquecida, reajustes são possíveis e as estatais repassam preços de seus serviços, gerando uma base inflacionária para a cadeia produtiva. Em um mercado livre, o ajuste de preço não é controlado pelo governo, mas sim pela demanda de mercado.
e por isso, frequentemente vemos distorções de como o mundo precifica commodities como petróleo e como essa flutuação no mercado mundial não tem nada a ver com a flutuação de preços dessas mesmas commodities no Brasil. Esse controle de preços é um desincentivo a investimentos no setor, pois os investidores sabem que a sinalização de rentabilidade que o preço oferece não é clara. Direito à propriedade. 6. Direito à propriedade. Artigos da Constituição e tributos sobre a propriedade, como registro de posse, controle e venda, tornam a propriedade no Brasil violável. Isso faz com que agências internacionais avaliem o Brasil como um país de risco para investidores, pois não há garantias plenas para a propriedade. 7. Regulamentação trabalhista. A Constituição de 1934 introduziu no Brasil os mal denominados direitos trabalhistas, que nada mais eram do que impostos adicionais na folha de pagamento do empregador e do empregado para criar um sistema previdenciário nacional. Esse sistema cresceu e aprimorou ao longo do século XX, assumindo proporções gigantescas na Constituição de 1988. Convém pontuar que em todo o mundo não há registro de sistema previdenciário nacional que tenha funcionado adequadamente. Então, por que mantê-lo? Alguns países mais avançados não permitem que esse sistema sejam implementados no nível nacional, mas apenas que um estado ou província crie sua própria previdência local. Dessa forma, trabalhadores podem optar por viver em um estado que não tenha sistema previdenciário obrigatório ou mesmo leis trabalhistas. 8. Sistema Previdenciário Nacional. É uma característica fulcral de uma agenda socialista de controle estatal da economia e da sociedade. O Estado que opera um sistema previdenciário nacional é forçado a fazer engenharia social e economia para equilibrar as contas previdenciárias e evitar rombos. Constantemente, o Estado se desgasta com a sociedade ao tentar achar a equação justa de idade média para aposentadoria e valor de retirada. Na verdade, não há equação justa e o Estado comete excessos em períodos eleitorais que geram rombos crescentes. Atualmente no Brasil, a demanda da Previdência Nacional corresponde a mais de 35% da arrecadação de impostos federais. Mas há distorções brutais na distribuição de pagamento de pensões. Via de regra, o funcionalismo público detém privilégios dessas distribuições, enquanto o trabalhador, contribuinte, aposentado, que nunca atuou na máquina pública é penalizado. Como já mencionado, o sistema obrigatório de previdência e as leis trabalhistas são um ônus ao trabalhador e não uma rede de proteção. Ao eliminar o conteúdo emocional dessa avaliação, o leitor terá mais clareza das conclusões. 9. Programas sociais. Tais programas, num autêntico Estado de Direito, não são muito populares, ao passo que em modelos socialistas são a norma do ponto de vista de um Estado descentralizado, são um custo, muitas vezes desnecessário. Os programas sociais, do ponto de vista de um regime centralizado, são uma tentativa de engenharia social. Isso porque Estados socialistas com sociedade e economia planejada são dependentes da centralização de poder jurídico e da arrecadação de impostos. Para justificar essa concentração, criam causas nacionais rapidamente traduzidas em programas sociais. E esses programas são uma tentativa, muitas vezes insustentável, de elevar as condições de vida de algum segmento percebido como desamparado ou vitimizado pela economia de mercado, estados de direito e, por outro lado, com o sistema tributário descentralizado e com o grosso dos recursos arrecadados, sendo administrado localmente por estados ou municípios, podem fazer muito mais pelos mais carentes do que qualquer programa social nacional. Muitas vezes, empresas e associações não governamentais locais já mitigam necessidade de intervenções do poder público. Em um Estado descentralizado, o legislador e administrador local, dotado de recursos gerados localmente,
sabe o risco de promover programas sociais em sua cidade porque atraem mais causadores do problema, o que acarreta na perpetuação do mal. Em estados de direito descentralizados, o foco está em prover qualidade de vida para os cidadãos de sua cidade e a justa alocação de recursos para que isso seja possível e sustentável. 10. Protecionismo. Com um sistema tributário extremamente oneroso da economia interna, o governo viu-se compelido a adotar medidas para proteger os geradores de impostos, criando barreiras igualmente altas no comércio externo. Em outras palavras, encarece o produto importado para proteger a economia interna. Esse tipo de medida causa atrasos evolutivos e garante ao consumidor produtos caros. Durante o regime militar, quando a substituição de importação foi iniciada para promover a indústria nacional, tudo passou a ser feito no Brasil. Com a derrocada no Muro de Berlim e a abertura econômica testemunhada pela maioria dos países, o Brasil se abriu um pouco para o mercado externo, mas não reduziu suas cotas de importação. A extrema distorção de preços que isso causa tem efeitos negativos até hoje. O Brasil de 2016 se enquadra perfeitamente na definição de um sistema socialista de economia centralmente planejada, com muito controle sobre os mercados e os meios de produção, diz o cientista político norte-americano Steven Brams, do Departamento de Política da Universidade de Nova York. O Brasil foi sendo transformado por dentro. As estruturas do Estado foram sendo modificadas de forma lenta e gradual. Hoje, praticamente, o Estado se encontra totalmente pavimentado e pronto para assumir um papel político totalmente voltado para o socialismo. Brans aponta parte da responsabilidade para Fernando Henrique Cardoso, ironicamente definido pelas esquerdas como neoliberal, diz o cientista político. Muitas das transformações foram implementadas nos governos FHC. O ex-presidente tentou introduzir um modelo político bem próximo do socialismo adotado na França, com mudanças radicais que permitiram a edificação dos pilares marxistas. Foram criados diversos sindicatos, financiamento de grupos de esquerda, ONGs e políticas sociais que fortaleceram o socialismo. O sistema político e a estrutura econômica também foram modificadas com a criação de uma carga tributária muito pesada, que serviria para sustentar os programas sociais. Desta forma, houve uma forte concentração da renda gerada no país nas mãos do governo. Há também o controle do Estado sobre a sociedade, com a adoção de leis, normas e regimentos. Um exemplo foram as centenas de agências de controle e regulação sobre diversos setores do Estado. Muitos historiadores e economistas de esquerda discordariam dessas afirmações. Alegariam que não estamos nem próximos de um modelo socialista, porque não temos 100% dos meios de produção nas mãos do Estado. Sim, talvez, ainda não. Por isso, esses intelectuais definem nosso país como um capitalismo de Estado, capitalismo social, capitalismo de coronéis ou capitalismo keynesiano. Já os liberais, por sua vez, não podem aceitar nenhuma variante do termo capitalismo, que esses historiadores usam para definir o nosso sistema, pois, como vimos, capitalista o nosso país claramente não é. Sendo assim, é necessário definir um novo termo que represente nosso sistema econômico. Um sistema definido pela divisão de poder político e econômico nas mãos de oligarquias mutuamente dependentes. Um sistema no qual essas oligarquias controlam o Estado e fazem de tudo para que o Estado controle a economia e a sociedade. Utilizam-se da retórica socialista como meio de preservar o controle, pois o discurso dos heróis, Estado e vilões, capital, encanta o imaginário coletivo, criando mitologias que eliminam do diálogo os liberais, que seriam um justo contraponto a essa lógica. Gosto do termo oligarquismo para definir nosso modelo econômico. Esta expressão, embora dura, resume um problema histórico de estrutura política e econômica que temos de combater e encerra o debate sobre termos um modelo capitalista ou socialista. Sei que não passa de uma tentativa retórica de redefinir socialismo, mas, para fazer progredir o debate político,
serei um dos primeiros a usá-lo. A verdade é que o sistema econômico interventor que o Brasil tem desenvolvido até 1934, até os dias de hoje, é o grande culpado por nosso atraso econômico. Nunca houve chances para maturar em nossas terras um sistema capitalista de verdade, que cria mais oportunidades por meio da livre competição dos agentes econômicos, maximiza benefícios para o consumidor e permite a oferta de produtos e serviços cada vez melhores e mais baratos. Associado a isso, temos um sistema de governo que concentra poderes e centraliza cada vez mais as decisões. Poucos se beneficiam desse arranjo, a não ser aqueles que detêm o poder, os que estão próximos ao poder ou ainda os que pretendem criar um poder totalitário no Brasil. Em seu interesse de maximizar o lucro, fomentam controles de mercado que lentamente matam a livre iniciativa e a competição, deixando somente grandes empresários oligarcas e o governo como criadores de emprego e das poucas oportunidades. Os grandes grupos econômicos desejam a competição capitalista, tanto quanto populistas desejam compartilhar poder no Estado de Direito, ou seja, nunca. Por esse motivo, os interesses desses dois grupos estão quase sempre alinhados, e quando há um Estado oligárquico ou populista, o resultado é um sistema controlado centralmente nos moldes de uma economia socialista. Uma economia capitalista no molde do liberalismo econômico passa por ajustes de preço e expectativas econômicas periodicamente, o que pode causar desemprego e certa estabilidade e insegurança social por um determinado período. O keynesianismo surgiu como opção para manter a base capitalista, mas permitiu intervenções do Estado nos períodos em que esses ajustes de mercado causam desemprego. Por outro lado, os custos de manter o pleno emprego eram absorvidos pelo Estado, o que mais tarde viria a comprometer todo o sistema econômico. Em outras palavras, quando se abandona o liberalismo econômico em favor de qualquer forma de intervenção de Estado na economia, limita-se o ajuste de curto prazo em prol de um risco de colapso no longo prazo. É o equivalente a trocar a gripe de hoje pela pneumonia de amanhã. Todavia, como vimos anteriormente, até 2017, o Brasil não viveu os efeitos negativos do capitalismo em nenhuma das duas formas descritas acima, pois o Brasil não é um país com sistema capitalista tal qual definimos nesta obra. O Brasil até 2017 viveu uma crise do seu sistema interventor de base oligárquica. O que esperar do futuro caso se mantenha o sistema oligarquista? O resultado para o nosso povo será o que sempre foi, a perpetuação da mediocridade. Todos os nossos índices comparativos com os demais países expõem essa mediocridade. Perdemos oportunidades globais importantes por ficar de fora da organização para a cooperação e o desenvolvimento econômico, no caso a OCDE. Os países membros têm acesso ao grupo por uma combinação do IDH com a renda per capita. O Brasil é um país vasto, com inúmeras riquezas naturais e humanas, mas por causa de consecutivas escolhas de modelos econômicos socialistas feitas desde a década de 1930, não conseguiu até agora transformar a riqueza natural em benefícios para a sociedade. O povo foi sucessivamente excluído da vantagem de viver e trabalhar no Brasil pelas constituições que colocam o Estado à frente de tudo. Como observamos em todos os nossos indicadores apresentados neste capítulo, nosso país é medíocre, mas é unicamente em razão das péssimas escolhas de modelo de governo e de modelos econômicos. Muito obrigado.